Ok, pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma videoaula do nosso curso de eletricidade. Vamos localizar aqui qual vai ser essa posição, né, dessa aula nessa nossa ementa. Então, a gente já viu aqui cargas elétricas, já vimos circuitos elétricos nas residências, agora a gente está vendo geradores e receptores. Então, a gente vai olhar aqui mais especificamente as associações de geradores. Sejam bem-vindos então a mais uma videoaula. Nessa aula nós vamos explorar a associação de geradores. Beleza, gente. Então vamos dar uma olhada nos objetivos dessa aula. Eu espero que no final você seja capaz de exemplificar algumas aplicações de associações de geradores, identificar associações em série, determinar o gerador equivalente dessa associação, identificar uma associação de geradores em paralelo, determinar o gerador equivalente dessa associação e reduzir associações mistas de geradores. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho de aplicações desses conceitos que nós vamos ver aí mais adiante na aula. Então, em alguns casos, né, você não dispõe de uma bateria ou de uma pilha com uma força eletromotriz demandada pelo dispositivo que você vai operar. Então, por exemplo, existem lanternas que demandam aí 3 volts de força eletromotriz para funcionar, e aí às vezes você só tem pilhas de 1,5 volt, né? Uma solução para contornar esse problema é associar essas pilhas em série, de maneira que a FEM que vai ser disponibilizada pela associação vai ser maior do que a FEM individual de cada uma delas, né? Então, as lanternas são um exemplo, acho que mais frequente desse caso, no qual as pilhas são associadas em série para sua alimentação. Mas também, em alguns outros casos, é comum a associação de geradores em série, como nos sistemas de energia de emergência de hospitais e de outras instituições que não podem ter seu fornecimento de energia interrompido. Então, os geradores são associados em série aí para que deem conta de suprir a demanda das dependências que eles vão alimentar, né? Outra aplicação bastante comum aí é de geradores associados em paralelo para normalizar, para regularizar, né, a energia que é distribuída. Então, aqui vocês estão vendo na tela é um painel de monitoramento da geração de 4 geradores associados em paralelo. Dessa forma, é possível garantir que a geração, né, fique sujeita a menos oscilações, tenha menos irregularidades, né? Então, é uma forma de normalizar aí a distribuição de energia. Então, essas são algumas das aplicações dessas gerações associadas em série e em paralelo que nós vamos ver aí na sequência. Dito isto, nós vamos então explorar aí a associação de geradores propriamente dita. Nós vamos começar pela associação em série. A gente já viu aí que quaisquer que sejam os dispositivos associados em série, eles são percorridos pela mesma corrente elétrica, então essa é a forma que há para se identificar elementos associados em série, assim também é com os geradores, né? Então, o que nós vamos ver aí é uma simulação num software online chamado Multisim. Beleza, pessoal, então essa é uma tela do Multisim, ele é um simulador aí para a construção de circuitos elétricos e eletrônicos. Vocês podem acessar aqui em multisim.com, né? E agora a gente vai trabalhar com ele aí para criar uma associação de geradores em série. Então, os elementos que a gente quer inserir no circuito podem ser acessados através desse menu. Nós vamos começar acessando esse menuzinho aqui de fontes e nós vamos escolher aqui uma fonte de tensão contínua, né? A gente clica então nesse ícone, coloca ele na folha. Para deixar de maneira mais intuitiva o circuito, eu vou clicar na rotação para deixar horizontal. Como a gente quer associar em série, vou duplicar através desse íconezinho aqui de colar, né, que a gente está acostumado. E agora vou inserir os resistores aí para deixar esses geradores como geradores reais, né? Então, primeiro resistor inserido, segundo resistor inserido. Agora a gente vai conectá-los aí. Para que os geradores estejam em série, eles têm que ser percorridos pela mesma corrente. Por isso, vou conectá-los todos aqui em linha reta, né? Com isso, a gente garante que a corrente seja a mesma. Agora eu vou fechar o circuito. Pronto. Fechei o circuito aqui. Agora a gente tem que inserir um aterramento, tá? Então esse aqui é um pino de aterramento. Eu vou conectá-lo ao circuito.
Então agora tudo vai se passar como se todo esse trecho aqui, que está em curto com o aterramento, tivesse aí no potencial de referência, potencial mais baixo, potencial zero. E agora nós vamos realizar algumas medidas aí de tensão, né, de diferença de potencial com o voltímetro. Então para isso a gente escolhe o voltímetro aqui. Vou inserir ele inicialmente nessa posição para a gente mostrar que esse gerador tem uma diferença de potencial entre seus terminais, uma força eletromotriz, né, de 5 volts. Então vou pegar a ponteira preta e vou inserir nessa posição aqui, tá? Para que a medida seja executada, a gente precisa dar um play aqui no simulador e tá lá, né? A diferença de potencial entre os terminais aqui desse pedaço do gerador é de 5 volts. É claro que se a gente deslocar essa ponteira para cá, veja que a medida vai se tornar um pouquinho diferente. Então vou dar o play aqui e vejo que ela já caiu para 2,5 nanovolts. Por que isso? Porque agora o que está sendo medido é a diferença de potencial entre esses dois terminais, e aqui já tem um resistor de 1 kΩ que vai dissipar a energia, então vai derrubar o potencial, né, quando se considerar esse trecho aí do circuito, tá? Mas como nós queremos ver a diferença de potencial aí entre os dois geradores associados em série, o que eu vou fazer? Vou parar e vou colocar essa ponteira aqui do voltímetro nessa posição. Vai acontecer algo bem interessante aí, pessoal. O que vocês acham que vai resultar dessa medida? Na hora que eu der o play, vai aparecer aqui surpreendentemente zero. Realmente, né? Por quê? Porque veja que eu estou medindo a diferença de potencial entre essa posição e essa posição, que estão todas num curto com o aterramento, né? Então aqui a diferença de potencial é nula. Por isso que a medida que vai aparecer aqui é 0. Isso vai acontecer se vocês tentarem realizar a medida dessa forma num circuito real. Então, para contornar essa dificuldade, vamos fazer uma pausa aqui. Eu vou remover esse resistor, tá? Vou conectar esses dois terminais, vou inserir um outro resistor para cá. Deixa eu rearranjar agora o circuito. Vamos fechar o circuito de maneira conveniente. Tá, agora sim, agora o circuito vai estar mais adequado ao que a gente pretende fazer, e eu vou colocar a ponteira vermelha do voltímetro nesse terminal positivo aqui do gerador 2, né? E a outra ponteira eu vou colocar aqui nesse terminal negativo. A ponteira preta eu vou colocar aqui no terminal negativo do gerador 1. Vocês vão ver que na hora que eu iniciar a simulação, a diferença de potencial aí entre esses dois terminais vai ser de 10 volts, mostrando para a gente que, de fato, quando a gente associa aí dois geradores em série, a FEM, né, a força eletromotriz dessa combinação, é na verdade a soma, né? Então, entre em contato aí com o simulador, ele é muito legal, a gente vai tentar usá-lo aí mais vezes ao longo do curso. Bom, então nós vamos aplicar aí considerações de conservação de energia para deduzir o que nós acabamos de ver na simulação, tá? Então vamos partir desse circuito aí, mas poderia ser qualquer outro, e a gente vai considerar a energia, né? A diferença de potencial total aqui entre esses dois terminais vai ser a soma dessas diferenças de potencial entre os primeiro e o segundo geradores, né? Como a energia é uma propriedade extensiva, então a gente pode considerar que a energia das partes é a soma das energias, então a energia da soma é a soma das energias individuais. Então essa diferença de potencial aqui vai ser a soma dessa diferença de potencial com essa diferença de potencial. É o que está expresso nessa equação, né? Então essa diferença de potencial total é o quanto o potencial vai variar aqui, mais o quanto ele vai variar aqui, né? Propriedade extensiva, né? A energia, ela tem essa propriedade aí. Bom, mas mas essa diferença de potencial, então, vai ser o quanto vai ser ganho, né, nessa região de geração aí do gerador, e o quanto é dissipado na resistência interna, né? Então isso também vai valer para o gerador equivalente, que vai substituir esse conjunto. Então no gerador equivalente também vai valer que essa variação, né, de potencial vai ser a força eletromotriz menos o potencial dissipado nos resistores. E nesses dois geradores que nós consideramos aí, as diferenças de potencial são exatamente essas subtrações, né? O que é ganho
na parte da geração, lá no gerador, menos do que dissipado na sua resistência interna. Isso para cada um dos dois, né? Aí perceba que a gente pode rearranjar essa equação, de forma que aqui, no primeiro termo, né, do segundo membro, fiquem só as forças eletromotrizes e aqui as resistências internas somadas multiplicadas pela corrente. Veja o seguinte, essa equação aqui só pode ser verdadeira para qualquer corrente se e somente se essa força eletromotriz for igual a essa soma das duas forças eletromotrizes e a resistência interna for a soma das resistências internas de cada um dos geradores, né? Você veja que se houver uma relação diferente aqui, isso não vai ser verdade para qualquer corrente. Então, para que seja verdadeira para qualquer corrente, a gente acaba concluindo que a força eletromotriz do gerador equivalente é a soma das forças eletromotrizes de cada um deles e a resistência equivalente é a soma das resistências, e a resistência equivalente é a soma das resistências internas, né? Então, moral da história, na associação em série, a força eletromotriz é intensificada, ela se torna a soma das forças eletromotrizes de cada gerador, mas também a resistência interna é. Então, a gente vai ter mais dissipação também, já que a resistência equivalente vai ser a soma das resistências. Então, para a gente aprimorar o nosso conhecimento, vamos ver um exemplo bem simples, né? Vamos ver o caso aqui de um peixe elétrico chamado por aqui, tem lá na bacia amazônica. Ele é um peixe que contém células elétricas, eletrócitos dispostos em série enfileirados em sua cauda, né? Cada célula tem uma força eletromotriz de 60 mV e no espécime típico, esse conjunto de células é capaz de gerar tensões de até 480 volts com descargas que produzem correntes elétricas de intensidade máxima de até 1 ampere. Então, a gente vai ter que fazer um esquema representando a associação dessas células e determinar a potência máxima desse peixe, né? Então, está aqui a imagem dele, é isso que nós vamos fazer agora. Então, no espécime típico, esse conjunto de células é capaz de gerar tensões de até 480 volts com descargas que produzem correntes elétricas de intensidade máxima de 1 ampere, né? Aí a gente vai ter que fazer então um esquema representando essa associação e determinar a potência elétrica máxima desse peixe. Então está aqui uma imagem dele e agora a gente vai então resolver o item A. Então nós vamos fazer um diagrama esquemático aí ilustrando o que seria a representação de N eletrócitos dispostos em série. Cada um deles então tem um elemento dissipativo, tem uma resistência e tem uma geração, né? E aí são N deles que estão representados aqui por esses 3 pontinhos. Essas reticências indicam que vão ter aí o restante, né, dos eletrócitos que não foram considerados nessa figura aí. Esse é o diagrama esquemático. E aí a gente pode determinar da FEM equivalente, que é aquela força eletromotriz de 480 volts, que é a soma de todos eles, das forças eletromotrizes individuais. Então a gente pode determinar quantos eletrócitos tem nessa cauda. Então a gente vai considerar que essa força eletromotriz equivalente de 480 volts e que ela é a soma de forças eletromotrizes iguais para os eletrólitos. Por isso que essa soma está resultando em N vezes E. Então é 1 mais E2 mais E3 mais E4 mais E5 por aí vai. Como são todas iguais, vão ser iguais ao produto de uma força eletromotriz pelo número de eletrócitos. Está aqui, né? Resolvendo essa equação, a gente chega aqui, o número de eletrócitos nesses peixes é de 8.000, né? Então, número elevado aí de células eletrolíticas, né? Eletrócitos, né? E agora a gente vai determinar a potência máxima com a corrente máxima. Então, a corrente máxima que ele pode produzir é de 1 ampere, então a gente vai multiplicar essa força eletromotriz que ele tem de 480 volts por 1 ampere para encontrar que ele tem uma potência de 480 watts. Então, um exemplo aí bem simples, né, para a gente ver uma aplicação da geração em série. Pessoal, agora a gente vai dar uma olhada no outro tipo de associação de geradores, que é a associação em paralelo, que ocorre, por exemplo, nos dispositivos capazes de carregar pilhas e baterias. Se vocês já tiverem tido a oportunidade de ver um deles, vocês vão ver que as pilhas e baterias são inseridas nesses dispositivos de maneira que seus terminais fiquem, digamos assim, alinhados e não alternados. Veja aqui que o positivo está com o positivo voltado aqui nessa posição, né? E o negativo com o negativo também. Então, isso vai caracterizar uma associação em paralelo que nós vamos nos concentrar agora. Então, para deixá-la
mais evidente, vamos fazer uso aí do multisim. Beleza, pessoal, então vamos usar aqui o multisim para fazer uma simulação de geração em paralelo. Então vamos começar adicionando aí uma fonte de tensão contínua, vou posicioná-la aqui, eu vou duplicá-la, vou colocar aqui nessa outra posição, e agora vamos inserir as resistências internas, né? Então, uma resistência interna aqui, outra aqui, agora a gente vai fechar o circuito, né? Então, vamos fechar ele aqui, fechei o circuito, e agora a gente vai inserir o aterramento aí, como exigência aí do software, né? Então, vamos inserir aqui o aterramento, conectá-lo ao circuito. Então, essa posição aqui, gente, que é a posição do terminal de menor potencial dos geradores, né? Vai estar em curto com aterramento. Então, essa aqui vai ser a posição de referência, a posição de potencial nulo, né? E agora eu vou medir a diferença de potencial desse sistema entre essa posição e essa. Então, para isso, basta inserir aqui o voltímetro nessa posição aqui. Veja que isso seria a mensuração, né, da força eletromotriz do gerador equivalente a esses dois geradores em paralelo. Por quê? Porque veja que um gerador equivalente a esses dois iria substituir esses dois conjuntos, né, por um único, e aí o terminal dele estaria aqui nessa posição, em curto com essa posição, então seria exatamente essa posição. E essa posição aqui também seria o potencial nulo, né, desse gerador equivalente. Então, medir a diferença de potencial entre essa posição e essa vai ser a mesma coisa que medir a diferença de potencial do gerador equivalente. Então, vamos dar o play aí para iniciar a simulação. 5 volts, né? Então, perceba que quando a gente associa dois geradores em paralelo, a diferença de potencial entre os terminais, a força eletromotriz do gerador equivalente é igualzinha a desses dois geradores, desde que eles sejam de mesma força eletromotriz. Se for posicionado aqui um gerador de força eletromotriz diferente dessa, aí um vai começar a tentar carregar o outro, né? O de maior potencial começa a carregar o outro. E a gente tem um esquema diferente. Então, a associação em paralelo, ela tem essa singularidade, né? Você só vai conseguir associar em paralelo da forma como nós estamos considerando aqui no curso, se esses geradores forem de mesma força eletromotriz, de mesma resistência interna. Pessoal, a única coisa que faltou comentar aqui é a respeito da corrente, né? Quando a gente tiver um gerador equivalente aqui, trocar esses dois por um único gerador, veja que a corrente que vai passar por ele vai ser o dobro dessa corrente aqui, já que aqui ela se divide nesses nós, né? Então, uma parcela vai para cá e a outra vai para cá. Mas como os elementos têm todos os mesmos parâmetros de tensão e resistência, então a corrente não tem por que, digamos assim, fluir com mais intensidade por um ramo ou por outro, então ela se divide igualmente, né? Então aqui a corrente vai se dividir pela metade em cada um dos dois ramos. De maneira que quando a gente considerar agora, no lugar desse gerador, né, desses dois geradores em paralelo, um único gerador, a corrente total dele vai ser o dobro, né, da corrente que vai passar por cada um desses dois aqui. Bom, então vamos determinar qual que é o gerador equivalente desse sistema. Então ele vai ser um gerador capaz de substituir ambos, né? Então o sujeito vai ter que produzir a mesma DDP, com a mesma DDP ele vai ter que produzir a mesma corrente, né? Então vamos lá. Bom, com relação à tensão, a gente já viu aí da simulação que as forças eletromotrizes elas são todas iguais, né? E com relação à corrente, a corrente que vai passar pelo equivalente é o dobro da corrente que vai passar por cada um dos geradores individualmente, né? Então a gente pode considerar o seguinte: se esse gerador equivalente então vai substituir cada um dos dois, então essa diferença de potencial entre seus terminais tem que ser a diferença de potencial entre os terminais de cada um deles. Bom, mas isso só vai se manter para qualquer valor de corrente se todas as resistências, né, essa resistência for igual a metade dessa resistência, que for igual a metade dessa resistência. Só assim essa igualdade vai se manter
para qualquer valor de corrente, né? Então perceba que a resistência equivalente cai à metade, o que nos permite chegar à seguinte conclusão. Então a moral da história é que se geradores são associados em paralelo, a força eletromotriz não se altera, ela se mantém a mesma e a resistência cai à metade. Então existe uma vantagem aí na hora de associar geradores em paralelo, que é a dissipação, que vai diminuir, porque a resistência equivalente desse gerador vai ser metade da resistência individual de cada um dos geradores que vão ser substituídos, né? É claro que se houverem mais geradores associados em paralelo, desde que eles sejam todos de mesmos parâmetros, aí a resistência vai ser dividida pelo número de geradores, né? Então, se tivermos 3, a resistência equivalente vai ser 1/3 da resistência individual e assim sucessivamente. Bom, pessoal, então a gente vai dar uma olhada agora na associação mista. Nós vamos ver que ela tem características tanto de durabilidade quanto de magnificação da força eletromotriz, né? Vamos lembrar que na associação em paralelo, os sistemas assim, os geradores assim associados têm uma durabilidade maior justamente por conta da oferta, da disponibilização de energia de forma mais regular e tem uma menor resistência interna, né? Já na associação mista a gente vai ter a combinação aí tanto da durabilidade, que vem da associação em paralelo interna, quanto intensificação da força eletromotriz equivalente pela soma derivada aí da associação em série, né? Então a gente já vai ver aí direto um exemplo para ver esses tipos de associações em ação. A gente vai considerar aqui que uma lâmpada é ligada a uma associação de 4 pilhas de 1,5 V, supostas ideais de 4 maneiras, conforme representados nessas figuras aqui, tá? Então a gente vai ter que determinar qual que é a DDP entre os terminais da lâmpada em cada ligação. Então, gente, vamos começar aqui pela associação do item A. Vejam que as 4 pilhas elas estão associadas em paralelo. Se cada uma delas, então, tem uma força eletromotriz de 1,5, então essa associação também vai ter essa força eletromotriz, já que esses terminais aqui estão todos em curto. Então, são todos uma equipotencial, ou seja, estão no mesmo potencial, assim como esses, né? Logo, essa diferença de potencial entre esses terminais vai ser igual à diferença de potencial entre cada uma das lâmpadas. Então, a solução é que os geradores, por estarem todos em paralelo, vão estabelecer uma diferença de potencial de 1,5 volts. Bom, gente, agora a gente vai considerar aqui a associação do item B. Vamos tentar, então, determinar a diferença de potencial entre os terminais da lâmpada. Perceba agora o seguinte, que se nós formos acompanhando aqui o circuito, aqui vai haver um decréscimo de potencial, já que o gerador está sendo considerado no sentido contrário, né, em que ele proporciona ganho de potencial, já que aqui é o terminal negativo e aqui é o potencial positivo dele. Então, se a gente considera a diferença de potencial dentre esse terminal e esse aqui, a diferença de potencial vai ser o negativo da força eletromotriz. Assim como nesse caso. Então, desse ponto a esse, nós temos o negativo de 2 dessas forças eletromotrizes aqui. E agora, se a gente continuar esse percurso, aqui vai haver o ganho de uma força eletromotriz e aqui vai haver o ganho de outra força eletromotriz, porque agora os terminais da pilha estão sendo considerados do negativo para o positivo, então aqui elas proporcionam um ganho de potencial. Então perceba que essa perda de potencial aqui vai ser exatamente compensada por essa aqui, por esse ganho de potencial aqui, de forma que essa diferença de potencial entre os terminais da lâmpada nesse caso é zero. Então a solução nesse caso é que esses 2 pares de geradores em série estão associados em paralelo, mas com polaridades inversas, né? E aí de forma que a diferença de potencial entre os terminais da lâmpada se anula. Bom, agora a gente vai considerar o item C. Perceba que se estabelece um curto entre os terminais positivo e negativo dessas 2 pilhas, e veja que essas pilhas aqui estão associadas em série, assim como essas. Então, nesse caso, nós temos uma associação em paralelo desses 2 pares de pilhas associadas em série. Quando a gente soma aqui, né, as diferenças de potencial entre esse terminal e esse, como nós temos aqui uma associação em série, isso vai ser a soma das forças eletromotrizes de cada uma, né? Então aqui nós temos 3 volts, assim como nós temos 3 volts aqui nessa associação em série.
de forma que a diferença de potencial entre esses dois terminais e esses dois terminais é de 3 volts. Ou seja, a diferença de potencial entre esse terminal e esse terminal dessa lâmpada vai ser de 3 volts. Então a solução do item C é que nesse caso nós temos dois pares de geradores em séries associados em paralelo, de forma que a diferença de potencial vai ser 2 vezes a força eletromotriz de cada um das pilhas, de cada uma das pilhas. Bom, gente, por fim a gente tem essa associação aqui do item D, e aí acho que vai ficar meio que evidente, né, se considerar esse percurso aqui do circuito, que as 4 pilhas estão associadas em série, né? Veja que elas são percorridas pela mesma corrente, então elas estão todas em série. A diferença de potencial aqui, ou força eletromotriz equivalente, vai ser a soma de cada uma das forças eletromotrizes, ou seja, vai ser aqui de 6 volts. Então a solução do item D é que nós temos aí, nesse caso, 4 geradores em série, e a gente tem uma diferença de potencial, ou uma força eletromotriz equivalente entre os terminais ali da lâmpada de 6 volts. Bom, pessoal, então a gente já pode ir para a conclusão da nossa aula. Vamos ver então um resumo do que a gente viu. A gente viu algumas aplicações de associações de geradores, né? Como é o caso, por exemplo, da associação em série de pilhas numa lanterna, para que a força eletromotriz assim produzida seja a soma das forças eletromotrizes de cada uma delas. A gente viu que os geradores também podem ser associados em paralelo, para que a geração se torne mais regular, mais uniforme, e por isso aumente a durabilidade, né, desses geradores. A gente aprendeu como identificar a associação em série de geradores, bastando para isso verificar se eles são percorridos pela mesma corrente. A gente viu que o gerador equivalente da série tem uma força eletromotriz, que é a soma das forças eletromotrizes individuais, e uma resistência interna, que é a soma das resistências internas também de cada gerador, né? De forma que se aumenta a força eletromotriz, mas também se aumenta a dissipação pelo aumento da resistência interna, né? A gente viu como identificar geradores associados em paralelo, verificando se seus terminais estão ligados por fio condutores, o que vai forçar com que eles se tornem equipotenciais. Daí a diferença de potencial entre cada um deles vai ser sempre a mesma, né? Isso que caracteriza quaisquer dispositivos associados em paralelo. Eles estão sujeitos à mesma diferença de potencial, né? A gente viu que o gerador equivalente desse caso tem uma força eletromotriz que é igual à de cada gerador individualmente, e tem uma resistência interna que vai ser um submúltiplo da resistência interna dos geradores associados. Se forem apenas 2, essa resistência interna vai ser a metade. Se forem 3, vai ser 1/3, e assim sucessivamente, né? Então a gente viu que isso aumenta a durabilidade dos geradores associados, tanto porque eles vão estar, digamos, com uma diferença de potencial uniforme, quanto pela diminuição, né, da resistência equivalente, ou seja, da dissipação nas resistências internas de cada um deles, né? E a gente aprendeu aí a ir reduzindo associações mistas pela identificação de associações em série e associações paralelas internamente aí à associação, né? Então era o que eu tinha planejado para essa aula. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.